envelhecer. Todos os dias caminhamos em direção a ela, a velhice, e depende de cada um de nós como queremos chegar a essa fase da vida. Na Semana do Idoso, o Bem Viver mostra como é possível descobrir o prazer da leitura, mesmo com a idade avançada. Em Formiga, no Centro-Oeste, uma universitária leva livros e muita companhia a velhinhos da cidade. No Lar São Francisco de Assis, em Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, vivem 78 velhinhos com até 102 anos de idade. Em cada rosto, uma história de vida. Em comum, a distância da família e a perda de pessoas queridas. Faz muito tempo, o pai faleceu, a mãe, criado sem pai, sem mãe, trabalhava para casa dos outros. Para espantar a tristeza, uma ajuda que vem de estudantes do curso de biblioteconomia. E como lidam o tempo todo com livros, decidiram levar as palavras a quem sabe tanto da vida. Que através dos livros eu consegui entrar no universo deles. A gente começou a trocar experiência. O centro do pátio, antes vazio, fica cheio. Atenção para a voz de Camila, voluntária do projeto há 2 anos. Vendeu até a sua vaca mimosa e foi às pressas para a cidade. Ao ouvir a fábula do pé de feijão, Dona Geralda volta à infância. Agora é ela quem conta uma história. Nós morávamos na roça, no Cerrado. Nós vimos para a cidade. Cada um comprou uma casinha aqui, sabe? É bom ter alguém para conversar, né? Porque uma pessoa sozinha como é que tá, né? Não pode conversar, né? Sorrisos que se repetem ao fim de cada caos. Com o passar dos anos, a tendência é o idoso se isolar, se fechar para o mundo. Era isso que acontecia aqui. Mas quando eles redescobriram o mundo encantado das histórias, tudo isso mudou. Nos livros, encontraram o caminho para virar a página da solidão. Eles se apertam para ficar perto dos livros. A gente notava que o olhar deles não tinha o brilho que tem hoje. Eles olhavam para o infinito, alguns eram fechados em si, não conversavam, não sorriam. Hoje a gente vê uma coisa diferente. São crianças novamente. Então criança sempre gosta de história. Quem não gosta de uma fantasia? Quando chegou aqui, seu Onofre, de 87 anos, não falava. A barreira do silêncio foi quebrada pela leitura. Meu tio tem uma cabrita, que não berra, grita. Bonito demais, ela mata a gente de rir. Para Dona Edinalva, que há 8 anos perdeu a visão, os contos são uma luz. Gosto de ouvir história. Por quê? Porque me divirto. E tem mais um motivo. Aprender para contar, entendeu? Quem enxerga, mas não ouve, também se interessa. As figuras divertem. Até os mais sérios se rendem à magia das linhas e se emocionam. Gostei demais. O trabalho de Camila chamou a atenção do Centro de Pesquisa da Faculdade de Formiga. Agora um levantamento será feito para estudar a socialização na melhor idade. E a partir do momento que dá uma risada e o outro também dá outra risada, então eles estão fazendo essa interação e estão se socializando. Exemplo que atrai seguidores. Já são 7 voluntários. A esperta da Dona Onça engana bicho e se faz de sonsa. Além de ouvir e contar histórias, os idosos descobriram que ler é bom. Depois de 50 anos, Dona Maria Aparecida tomou coragem para abrir um livro. A casa da gente pode ser comum, mas é melhor que a casa de qualquer um. Em vez da gente ficar pensando, lembrando de coisa do passado da gente, às vezes alguma coisa que aconteceu de ruim, a gente lendo, a gente distrai daquilo. A aposentada de 66 anos lê 2 livros por semana. O novo hábito trouxe alegria. E a memória melhorou bastante. A memória da pessoa vai desenvolvendo um pouco, porque a gente que é idoso, lá vai embora os neurônios, né? Eles aprenderam a soltar a imaginação. E não existem barreiras para a imaginação. É quase um voltar a viver, né? Infelizmente eles são internos, poucos têm autorização para sair. E eu acho que a leitura transporta eles para lugares que infelizmente eles não podem ir. Esse é o meu amigo de sempre, até o final. Gosto muito do meu companheiro, o livro.
As palavras como um remédio. Será que os poemas, as crônicas, esse contato tão íntimo com a leitura promovem o bem-estar? Para responder essa e outras perguntas, está no estúdio o geriatra Marcos Alvinair. A gente se encanta, né, com a leitura, e eu acredito que descobrir a leitura nessa idade realmente faz uma diferença, como a gente ouviu de certas pessoas. As palavras, esse contato, esse encontro de gerações diferentes, isso realmente permite uma velhice melhor, doutor Marcos? Sempre. Um dos fenômenos mais importantes que a gente percebe à medida em que nós envelhecemos é uma certa tendência de uma luta interna entre o que a gente perde à medida em que nós envelhecemos. Nós perdemos um pouquinho da saúde, perdemos um pouquinho de pessoas queridas, perdemos um pouquinho do poder de decisão. Muitas das vezes isso tem todo um tempero negativo pela perda de poder aquisitivo após a aposentadoria. A leitura, todo tipo de evento que traga conteúdos novos, que possa nos permitir, mesmo em qualquer idade, um pouquinho de sonho, um pouquinho de fantasia, também recordações. Esse contexto, ele antagoniza perdas, porque representa exatamente ganhos, novidades, inclusive capazes de exercitar uma memória que estava acomodada, exercitar um raciocínio, trazendo de volta a capacidade de criatividade. E, logicamente, seria aí uma das formas, das alternativas de tratamento que, em todas as idades, mas em especial no muito idoso, ajuda principalmente a tirá-lo da solidão, da tristeza, da própria depressão. Esse convívio também com as pessoas que vão, né, como foram a essa casa, aquela universitária, os outros voluntários que vão, essa conversa, essa troca, até a questão deles ouvirem as histórias desses contadores, desses senhores e senhoras que estão lá, isso também faz uma diferença enorme na vida deles. Muito. A gente tem, em experiências mundiais, excelentes resultados quando a gente tem exatamente o cruzamento de gerações, trazendo informações diferentes, mas dentro de um contexto único, que é buscar essa interação positiva entre mais idosos e mais jovens. Apesar de nós termos aí um conhecimento amplo sobre conflito de gerações, a gente sabe que para uma alegria, para uma felicidade, até para uma integridade de envelhecimento, é muito importante que a gente nunca perca o contato com as gerações mais jovens. Estamos envelhecendo, né? Estão aí as estatísticas para contar isso para a gente. Como é que fica a questão do planejamento? Eu posso planejar? As pessoas estão indo mais aos consultórios preocupadas justamente com esse planejamento. Quero chegar aos 80, 70, 90, né? Bem, as pessoas estão preocupadas mais com isso, doutor Marcos? Apesar de nós sabermos que o peso da genética, da hereditariedade, ele é relevante, nós sabemos também que mudanças de hábitos, e quanto mais precoces melhor, essas mudanças podem nos dar não só uma qualidade de vida imediata, mas nos favorece inclusive vivermos mais e vivermos assim com mais proveito, com mais prazer, com mais autonomia e independência. É claro, por isso que as pessoas mais jovens estão procurando mais orientações preventivas, estão procurando conhecer um pouco mais das suas tendências pessoais, familiares e, logicamente, recebendo informações adequadas, as pessoas conseguem mudar uma série de ritmos que eram doentios, patológicos, tendo, no decorrer das suas vidas, aí uma otimização da sua qualidade de vida. Hoje, muitos lutam pela qualidade de vida, né? Muitos querem a qualidade de vida. O senhor acha que é um desafio envelhecer para essas pessoas que hoje lidam com o estresse, que lidam com a correria, que lidam com a competição? É um desafio buscar essa velhice planejada, essa velhice com bem-estar? O desafio é permanente porque, à medida em que nós envelhecemos, nós temos mudanças progressivas, inexoráveis no organismo, e essas mudanças tendem a refletir para as pessoas que não se cuidam adequadamente num sentido mais negativo do envelhecimento. Ou seja, se a pessoa tem um trabalho estressante, se a pessoa está distante de uma fé, de uma crença, se a pessoa enfrenta diariamente frustrações,
naturalmente ela vai sendo empobrecida dessa fé, dessa crença, e acaba, inclusive, nos dias futuros, né, lutando com menos armas, inclusive talvez até colhendo frutos negativos dessa queda do seu astral. Quer dizer, é desafio, mas se nós temos armas opostas, que nos dão uma condição de luta melhor, onde nós vamos estar bem orientados na alimentação, no controle dos vícios, nós vamos estar conhecendo um pouco mais as nossas tendências a determinadas patologias, como o infarto, como a demência, como alguns cânceres, o diabetes e assim por diante. Nós temos condição de vencer esse desafio e atingirmos a plenitude do nosso potencial. Nós defendemos hoje na geriatria que nós consigamos com certeza ajudar a população a envelhecer bem, a viver mais, mas sempre com uma satisfação em todas as idades. E qual o primeiro passo para quem de repente levantou aí a questão, começou a pensar nisso agora? Primeiro, conhecer a si mesmo de uma forma mais profunda. E eu digo profunda no sentido orgânico, no sentido mental, no sentido psicológico e sempre também espiritual, dentro dos conceitos de religiosidade. Esse contexto que nos leva a um conhecimento pessoal sobre as nossas fragilidades, sobre os nossos pontos fracos e, logicamente, tudo aquilo que a gente tem de bom também, esse contexto nos permite trabalhar os pontos fracos, corrigir as falhas, para que a gente possa ir dentro desse potencial o mais longe e melhor possível. Ser mais leve diante da vida também, né? E enfrentar as dificuldades com otimismo, de cabeça erguida, com aquela visão de que a gente aprende muito na dor, que a gente cresce, inclusive, vencendo esses obstáculos que são próprios do estarmos vivos. Né? Bom, ontem foi o Dia do Idoso, a nossa população, pelos dados que o senhor me passou, hoje são 8% de idosos na população, de uma certa dependendo forma. da região, hoje a terceira idade e a quarta idade, no Brasil ela já está entre 8% e 10% da população. Bom, e as quedas são a principal causa de fratura, correto, doutor Marcos? Quais seriam as dicas, principalmente para quem tem um idoso em casa ou para aquele idoso que mora sozinho, para evitar este tipo de problema que pode, inclusive, se agravar? Na verdade, para que nós possamos prevenir contra quedas, a pessoa predisposta a quedas, em especial o idoso, ela deve receber cuidados tanto do próprio organismo, para com o seu organismo, como também cuidados externos no ambiente em que a pessoa vive. Então vai cair mais o indivíduo doente, o indivíduo que enxerga mal, que ouve mal, que tem fraqueza muscular, que vive tonturas, que tem flutuações da pressão arterial. Pacientes que são usuários de muitos medicamentos, em especial medicamentos calmantes, medicamentos que tiram os reflexos, são pacientes mais propensos a quedas. De contrapartida, nós podemos estar orientando essas pessoas a praticarem esportes, atividade física regular, controlarem o peso, tentarem, mediante uma otimização de medicamentos, usar o mínimo de medicamentos possível. Esses indivíduos estarão colocando o seu organismo de uma forma um pouco mais resistente a quedas. E, como eu havia dito, o ambiente também é muito importante. Todos os ambientes que têm assim, muito mobiliário, muito tapete, ambientes mal iluminados ou inclusive com texturas de piso inadequadas, são também ambientes que vão aumentar a incidência de quedas. Eu não poderia deixar de dizer algo que é muito simples e que a gente às vezes esquece de checar, que é o calçado, né? Muitos pacientes idosos caem, têm fratura, podem até complicar com a própria morte, simplesmente por uso de calçados inadequados. O calçado do idoso, ele tem que ter um perfil de leveza, mas porém de resistência e que o solado seja antiderrapante. Se nós temos essas preocupações de forma preventiva, nós estaremos diminuindo a incidência de quedas. Com certeza tem aí a qualidade de vida. Gostaria de agradecer ao Dr. Marcos Alvinair, geriatra, que esteve com a gente aqui hoje no Bem Viver. Obrigada, Dr. Marcos.